Como estão todos vocês? Sejam muito bem-vindos a este espaço onde a Quinta de Luz tem existido e chegado mais perto de cada um, trazendo reflexão, conhecimento, luz. Eu sou Ana Paula, trabalhadora desta casa, e vamos conversar hoje sobre a educação do exemplo. Para iniciar nossa conversa, vamos ver o que diz o dicionário da língua portuguesa sobre a palavra exemplo. Pois bem, quando eu busquei o significado, trata-se de tudo que pode ou deve ser imitado. E tem como sinônimos as palavras modelo, guia, espelho. Se prestarmos atenção apenas a esta explicação, já temos uma boa informação acerca do que os adultos são para as crianças ao longo de sua formação. Podemos então pensar que os comportamentos dos pais são imitados pelos pequenos. De fato, o comportamento dos pais é uma ação que exerce grande impacto na formação de uma criança. Enquanto eu pensava sobre a conversa deste nosso tema, eu encontrei uma passagem no livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: se aspiras a convencer os que te rodeiam sobre a verdade, não ouvides que, acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta, no livro da própria vida. Se destacamos a frase, o único argumento edificante de que dispões é o de tua própria conduta, percebemos a ênfase dada à atitude e ao exemplo. E aí destacamos a sua importância para as respostas que precisamos dar às mais diversas situações da vida. Educar pelo exemplo não é uma tarefa simples, mas é a melhor opção para ensinar com amor e cuidado, pois ela é eficiente. Educar uma criança não diz respeito apenas a alimentar quando tem fome, dar água quando tem sede, trocar a fralda e dar banho, e ensinar uma tarefa da escola. Muitos pais têm dúvidas e ficam inseguros quando o assunto é a educação das crianças. Você já reparou como os filhos costumam ter atitudes muito similares aos comportamentos dos pais? Em gestos, hábitos ou palavras, os pequenos por vezes parecem cópias dos adultos. Isso acontece porque as crianças se inspiram nas pessoas mais velhas ao seu redor para compreender o mundo. A importância da educação pelo exemplo vem daí. Os pequenos são pura observação. As palavras são importantes, mas as atitudes contam muito mais. Por isso que é necessário ter cuidado com tudo que é falado e feito perto da criança. Afinal, é na infância que ela forma suas acepções sobre o mundo e compreende o que é certo e errado. Então vamos pensar um pouquinho mais que exemplo você vem sendo para o seu filho. Você já parou para se perguntar sobre isso? Pensando aqui, eu encontrei algumas frases que a gente escuta ao longo da vida sobre esse tema. E aí eu te pergunto, você concorda com a máxima, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ou faz mais sentido para você uma outra que diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Vamos refletindo e conversando. E ao longo dessa conversa, vamos ver como se encaixam essas frases. A forma de educar os filhos vem mudando bastante. Já tivemos época em que ao pai era atribuída exclusivamente a responsabilidade de garantir o sustento, enquanto que a mãe cuidava sozinha da casa e dos filhos. Dessa forma, era bastante comum este pai não acompanhar de perto a criação.
não participar das apresentações escolares da criança, não participar das idas, das consultas ao médico, não saber praticamente nada do dia a dia do filho. O pai era uma figura mais distante que só aparecia quando precisava mostrar quem mandava. O pai que assumia esse papel fazia com que os filhos sentissem verdadeiro medo dele, não é? Então, a este pai cabia perfeitamente a máxima citada lá em cima: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, pois sua relação era exclusivamente de ordem e não de exemplo. Por volta dos anos 80, no mercado publicitário surgiu uma campanha exitosa, cujo slogan era: não basta ser pai, tem que participar. Uma frase que surtiu bastante efeito e é usada até hoje, onde o provável objetivo na época era chamar a atenção para a importância da presença, participação dos pais na vida, na criação dos filhos. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa vem mudando e mudando para melhor. Os pais antes mais distantes, autoritários e secos foram ficando cada vez mais próximos, presentes e cuidadosos. Embora a gente ainda encontre nos dias de hoje a figura do pai mais durão, ela parece que tem estado em desuso, dando lugar cada vez mais a um pai mais amoroso, mais presente, mais participativo. E que bom que isso tenha acontecido assim, pois é através da figura paterna atuante que a criança se conecta de forma mais segura com o mundo e desenvolve o respeito às regras. O papel do pai é fundamental, tanto para a formação da personalidade, quanto para a formação moral, emocional dessa criança. Ao falarmos de educação através do exemplo, nunca vai ser demais colocar a questão de considerar que os filhos não aprendem mais através do que é falado, mas aprendem mais através do que é mostrado e praticado. Daí a importância das ações dos pais estarem sempre alinhadas ao seu discurso. A transmissão dos valores, ela acontece no dia a dia, já que conceitos teóricos como ética, respeito, honestidade podem ser muito abstratos para as crianças compreenderem de imediato. Dessa forma, a melhor forma de passar os princípios desejados pelos pais é na prática. Exemplos como falar a verdade, respeito ao próximo, ser doce, hábitos de alimentação, leitura, esporte são largamente copiados pelos filhos. Aos pais e adultos que estão neste caminho, estão mais conectados com aquela frase que a gente disse lá atrás. É a frase de Madre Teresa de Calcutá: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe se seus filhos não te escutam, mas saiba que eles te observam todo dia. Sabemos que observação e imitação fazem parte das primeiras formas de aprendizado das crianças. Assim, devemos pensar sobre hábitos e atitudes que servirão de espelho para os filhos. Vai ser em pequenas atitudes no dia a dia que as crianças vão colher grandes exemplos. Não furar a fila do supermercado é um exemplo de respeito ao próximo. Não mentir ou dizer meias verdades ou não colocar a criança para confirmar uma situação mentirosa é um exemplo de honestidade. Ter responsabilidade com uma alimentação equilibrada, comendo saudavelmente e não apenas cobrando que a criança o faça, é um exemplo de coerência entre o discurso e a prática. Estimular o hábito da leitura, presentear com livros, ler para a criança, ler seus próprios exemplares de adulto, mostra que além de dispor de tempo para a criança, o adulto está sendo congruente. Mais uma vez, seu discurso está aliado
alinhado com a sua prática. Estimulando o convívio social com novas pessoas e ideias diferentes, é possível passar o exemplo de que o mundo não gira em torno da criança, colocando mais uma vez em evidência o respeito ao outro e as diferenças. As ações de falar na necessidade de lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes após as refeições, não jogar lixo na rua pela janela do carro, todas essas ações elas não surtirão qualquer efeito se os próprios adultos não colocarem em prática isso que falam. Falando dessa forma, até parece que os pais precisam estar 100% ok o tempo todo, acertando sempre, sem chance de errar. Não, ninguém é infalível. Vamos refletir sobre a necessidade de encontrar um equilíbrio em nossas ações. Ao falarmos em exemplo, muitos pais, por medo de repetir um modelo autoritário que receberam na sua infância, acabam se tornando o extremo oposto na hora de educar seus filhos. E eles vão ao polo da superproteção, da permissividade excessiva. Erram por medo de errar. Acabam protegendo e mimando demais os filhos. Isso pode ser um ambiente perfeito para o desenvolvimento da popularmente chamada Síndrome do Imperador. Crianças imperadoras são crianças mandonas, crianças ditadoras, muito exigentes, que determinam através do seu comportamento tirano os padrões de comportamento da casa. Impõem as regras que todos devem seguir, escolhem a comida, o canal de televisão, onde a família vai passar as férias, a hora que vai dormir. Se seus caprichos eles não forem cumpridos, fazem birras, se comportam de maneira inadequada ou até agridem. Tudo pela impossibilidade do adulto desenvolver atitudes de limite com a criança. E, consequentemente, a criança não tolerar frustrações. Frustrações são inevitáveis, fazem parte da vida. Poupar as crianças de viver frustrações só as deixa mais vulneráveis e frágeis, dando-lhes a falsa impressão de que tudo gira em torno delas, ensinando-as a olharem apenas para o próprio umbigo, tirando-lhes a possibilidade de lidar com as dificuldades que são inerentes à vida. Temos visto cada vez mais a importância da educação emocional acontecer desde cedo, onde os pequenos comecem a aprender, a reconhecer, nomear e a lidar com os sentimentos seus e dos outros. É importante que os pais estejam ao lado das crianças trabalhando estes sentimentos e ajudando-as nas primeiras frustrações. Isso ajudará na construção do caráter, autoestima, contribui para o crescimento do filho, que se sentirá mais seguro para enfrentar problemas. Isso se dará de uma forma muito mais suave e fácil, se o próprio adulto aprendeu a lidar com os seus sentimentos e investiu no seu autoconhecimento. Afinal, os pais devem levar segurança aos filhos e não medo. Todos nós lembramos de experiências de nossas infâncias que foram marcadas por inconsistência. Muitos pais pregam um conjunto de valores que eles mesmos não colocam em prática, né? O valor do respeito, do reconhecimento, a capacidade de ouvir, né? Porém, como adultos, e ao se tornarem pais, esses adultos têm a possibilidade de fazer de uma nova forma, conhecendo a si mesmo. Como conseguir isso? Não é necessário ser um reflexo de virtudes infinitas para ser um bom exemplo para as nossas crianças. É preciso conhecer a si mesmo para gerenciar adequadamente suas emoções, ações, palavras e comportamentos. Adultos com comportamento irregular e variável tendem a não oferecer segurança para as crianças.
elas não sabem como se comportar e se sentem inseguras. Se lhes fazem promessas e não cumprem, podem sofrer com uma instabilidade na confiança. E um maior autoconhecimento é um melhor gerenciamento de emoções e controle de comportamento. Dessa forma, compreendemos a necessidade de sermos coerentes, de darmos exemplos corretos e de sermos o apoio, do qual as crianças precisam para se desenvolverem com equilíbrio, sem excessos ou faltas. Uma campanha de uma organização australiana a favor da prevenção do abuso e negligência infantil aborda de maneira tocante, está nas redes sociais, aborda de maneira tocante o impacto das atitudes dos mais velhos sobre os pequenos. Trata-se de um vídeo, e neste vídeo, que chama-se Children See, Children Do, ou seja, criança vê, criança faz. As crianças aparecem imitando atitudes dos adultos muito danosas ao desenvolvimento infantil. Esse vídeo me reportou a fala do filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Ele fala muito sobre agir de acordo com a ética que pregamos e como é preciso dar este exemplo na criação dos filhos. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Com atenção ao próprio comportamento, aberto para a autoanálise e autoconhecimento, o adulto estará no encaminhamento para melhorar-se. E aí nós vamos agora ao Livro dos Espíritos, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Ela fala assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? A resposta diz: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Creio que a dificuldade está justamente em conhecermos a nós mesmos. Desta forma, vejamos a pergunta seguinte, 919A. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual, então, é o meio de se conseguir isso? A resposta é dada por Santo Agostinho. Eu vou ler a primeira parte da resposta para a gente fixar. Façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. E aí eu continuo, vendo o comentário de Kardec acerca dessa resposta. Vou ler a primeira parte. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato seguíssemos o conselho de Santo Agostinho e interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falemos sem disso nos dar conta, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o porquê dos nossos atos. Vocês lembram como iniciamos nossa conversa? Eu dizia o que o dicionário da língua portuguesa explicava sobre a palavra exemplo. E dentre os sinônimos que essa palavra exemplo tem, estão as palavras modelo e guia. E agora eu gostaria de encerrar nossa reflexão com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Ela diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta
é Jesus. Paz e luz, com o exemplo de Jesus.